A partir de agora, programa espírita Caminho de Luz. Boa noite, Thaís Soares, como vai? Tudo bem? Boa noite, Júlio Messias. Tudo bem e você? Tudo bom, Deixa eu te graças falar a uma Deus. coisa. Fala. Tava com saudade. Pô, eu faltei semana passada, né, mano? Você fez falta. Porra, meu. Falei, Foi porra. pouco, mas Falei, fez. porra. Mas foi um ótimo programa. pode. Aliás, acho que foi o melhor programa, mas fez falta. José Werneck, né? O cara é top demais. Inclusive, eu queria conhecê-lo pessoalmente. ele falou que ele queria muito que você estivesse aqui. Já tá marcado um outro programa com você, porque você parece o irmão dele. Fiquei super fã dele e ele super fã nosso. É, pois é. Boa noite, galera do Facebook. Claudinei Emerson, Clementina Soares. Tamo aí, Fernanda Nanda, Regina Catelani, Clementina Soares. Uau, uma galera. Já estamos aí ao vivaço com o nosso amigo Alexandre. Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Caiu minha Thaís. caneta. Sua primeira vez de muitas, com certeza. Muito obrigado. Né? Que seja. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Muito boa noite, Thaís Soares. Muito boa noite. Como é que está? Ah, eu tô bem, e você? Tudo bom. Seu microfone está baixo, mas vou dar um jeito de aumentar. Muito bem, eu faltei a semana passada, peço perdão ao nosso amigo José Werneck. Foi muito triste. Ambos, né? Perdeu o programa e perdeu a Copa do Mundo também. Eu faltei. Eu tava de Mentira, luto. tinha né? foi o aniversário de um amigo meu. Uma boa desculpa. Hoje vamos falar que você está 100% no comando da sua vida, Pois é. correto? Corretíssimo. Estou certo disso? Certíssimo. Muito bem. Empreendedorismo e espiritismo. Gostava muito das aulas de empreendedorismo que era o professor Kleber, pô. O Kleber. Oi, Kleber, tudo bem? Kleber Pérez. Que paia. Kleber. Muito bem. Vamos começar. Vai de prece inicial, rapidão, pra gente não enrolar Vamos lá? muito, porque eu tenho que ir embora 10 para as 9. Vamos lá, então. Vai. Já colocou aquele fundinho? Pera, que eu vou primeiro colocar a vinheta de abertura. Pô, tem um bagulho de Teodoro e Tá começando Sampa. tudo do meio pro começo, pro É, final. tô muito louco Tô hoje, vendo mano. que você tá bem louco. A partir de agora, programa espírita Caminho de Luz. Programa espírita Caminho de Luz. E o fundo musical, vai, agora pode. Eu convido a todos a fecharem os olhos neste momento, se concentrando para a gente fazer a nossa prece inicial, rogando a ajuda da espiritualidade amiga, que possa nos envolver no programa de hoje, orientando a nossa fala, o nosso entendimento, nosso muito obrigada também ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez neste programa, com o intuito de levar esperança a todos que estão ouvindo, com o intuito de iluminar os nossos caminhos através da doutrina espírita, que tanto nos ajuda, nos conforta, nos consola. Gratidão, Senhor, por essa bendita oportunidade. Que seja uma noite de luz, que essa luz possa nos envolver e que a gente consiga contagiar o nosso próximo. Obrigada mais uma vez e que assim seja. Que assim seja. Ser empreendedor. Ser empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence seus obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas construir uma história. Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-la. Autor, Júlio Messias. Você tá empolgadão hoje. Dá um passinho para frente aí, dá um passinho pro lado. Essa aqui é a namorada do nosso amigo Alexandre, Boa, tá aqui. Você é você ou você é tua irmã? Não, eu sou eu, com certeza. Essa é a Cláudia. Essa é a Cláudia, irmã da Laura. O Ela marco quer aparecer, na história gente. espírita, É. ela aparecendo pra câmera. Acho que tinha que É chegar que a mais gente aqui, deixa as vai pessoas ser- descontraídas, né? É verdade. Ou compulsoriamente descontraídas. Muito bem. Ou vai, não tem jeito.
Muito Júlio, bem. vamos lá. Fala do sorteio, que a gente vai ter sorteio Perguntas. hoje. Pergunta manda aqui, ó, no Facebook. Não fica mandando no WhatsApp, não. Que não vou responder. Hoje tem sorteio. Recebemos uma carinhosa doação do cliente de Silene de Pindurão. Gente, mas o que tá acontecendo com ele hoje, meu Deus do céu? Tá muito louco. É da Silene, Ô, Silene! que doa um livro pra gente. Ô, Silene. Silene doou um livraço pra gente. Beijo, Frutos muito do Umbral. obrigada. Da Companheira de Maria curso. Nazaré Dória pelo Espírito Helena. Pois Muito é. legal. Quer participar? Hoje tem sorteio, ó. Ela fez... Cara, é muito legal isso. Não vou falar que é uma palavra feia, ó, isso aqui, ó. Selê, melhor não normal, falar né? mesmo. Eu ia falar. Acho desnecessário. Oietros. Oietros. É sorteio aí, ó, pra vocês. Gente, comenta aí, eu quero. Comenta aí, eu quero ter uma menininha. Por que você não pôs um menininho também? E boa sorte. Oi, Israel. Boa noite, meu amigão. Ele foi lá no Panela Solidária essa semana. Pô, legal, Conheceu o projeto. pessoal do Panela é gente finíssima, hein? É. O Matheus. É, e o Matheus abraço Pirola, pra ele, que é o nosso gente fina demais. tesoureiro. Israel, um beijo. Boa sorte, comenta aí, eu quero. Vamos lá, vamos começar isso aí. Solta aí. Vai, PT. Nós vamos Bom, falar como agora do você quê? já disse, né, Júlio? Nós vamos falar desde do o quê agora? começo. Ainda não, calma, que Não? tem uma Ah, eu tô introdução empolgado. antes, pô. Calma, quando a gente soltar o start aqui, aí você... Você me avisa eu? Eu te aviso você, Tá. pode deixar. A gente vai falar sobre empreendedorismo e espiritismo. E quando a gente fala empreendedorismo e espiritismo, parece que não tem muito a ver, Pois né? é. Porque a gente converte muito empreendedorismo a empresas Exatamente. mesmo. Embora exista vários tipos de empreendedorismo, né? Existe o empreendedorismo social, solidário, né? Existe o espiritual, né? Que é o que a gente vai abordar aqui hoje. E o intraempreendedorismo Que seria? é aquele processo que Sócrates deixou muito claro pra gente há 450 anos antes de Cristo. Certo. Conheça-te a ti mesmo. É um princípio base para nós falarmos de empreendedorismo, principalmente quando a gente associa a qualquer crença religiosa, no nosso caso o espiritismo. Sim, sim. Mas tem tudo a ver. É quando a gente volta pra dentro mesmo. Exatamente. É o autoconhecimento, conhecimento bacana. E hoje, o pessoal que está acompanhando a gente quer, de alguma forma, fazer com que todo mundo entenda que a gente é o protagonista da nossa vida. Que Nós bom. somos os protagonistas das nossas vidas, gente. E que para dar certo, só depende de você. Não tem outro jeito. E algumas perguntinhas para a gente começar e que elas provavelmente não serão respondidas no final, mas as ferramentas propostas aqui vão ajudar a você responder essa pergunta só para você lá no íntimo. Que seria? Quem é você? Quem sou eu? Né? Muito prazer. O que você veio fazer aqui Muito no planeta prazer. Terra? Eu vim Não é ganhar mesmo? dinheiro e jogar pra plateia. Qual que é o propósito da vida? Né? Do que realmente eu sou capaz para transformar a minha vida em uma viagem que vale a pena? Exatamente. Então são perguntas aí bastante instigantes. Inclusive no material que o Alexandre mandou, está escrito ali a primeira colocação do canal Futura, que eu achei muito bacana. Exatamente. Né? Que são as perguntas que movem o mundo e não as respostas. Então acho que a gente precisa perguntar um pouco mais, né, Alexandre? Porque todo esclarecimento que a gente busca, Thaís, para a nossa vida, ele é motivado por alguma aflição, alguma questão propriamente dita. O Júlio brincou aí que eu quero ganhar dinheiro. Mas muita gente, quando vai buscar ganhar dinheiro, ela teve uma pergunta que motivou isso. Seja, como é que eu faço para comprar um carro? Se é aquela pessoa que vem de um berço humilde e está buscando trazer uma sustentação melhor para sua família, como é que eu posso contribuir mais com a minha família? Muito embora essas perguntas elas fiquem impressas no nosso subconsciente, são essas questões que nos motivam. O Futura foi muito feliz, mas muito feliz mesmo com esse jargão que eles lançaram, que já faz mais de 10 anos, mas ainda perpetua. Verdade. E motiva muita gente. Inclusive, você parou para pensar? Nós estávamos falando de empreendedorismo e a Thaís, na semana passada, forçosamente teve que falar um pouquinho aqui na casa, porque eu falei com ela. Olha só, falhas não existem, pessoal. Foi todo um planejamento da espiritualidade. O acaso não existe, de verdade. E a gente estava comentando antes do programa, você vai, até coloquei aqui para você explicar um pouco para a gente o que é Perfeito. empreendedorismo, tá? E aí tem a questão do empreendedorismo por oportunidade e por necessidade, né? E no meu caso, como a Alexandre está falando aqui, foi por necessidade, mas aconteceu e foi bom demais, Que bom. né? E teve um resultado bem bacana.
E a primeira pergunta, então, que eu gostaria de deixar, o pessoal fica ligado que essas perguntas que a gente jogou aqui no começo, lá no final elas farão mais sentido, tá? O que é empreendedorismo? Por favor. Olha, embora seja complexo e remonte para aqueles que estudam a época da faculdade, para aqueles que estão no ramo empresarial se voltam para situações de empresas realmente, eu vou me fixar numa definição que o Senac traz, acho que de maneira muito feliz, que o empreendedorismo é um modo de pensar e agir sobre aquelas necessidades que acontecem na nossa vida e também as oportunidades. A gente busca criatividade, busca inovação para resolver tudo isso. E dessa maneira a gente cria valor, seja valor pessoal, seja para as outras pessoas. O que faz com que o empreendedorismo ele seja um processo individual e também coletivo. Ou seja, voltando um pouquinho para a realidade do espiritismo, vocês já pararam para pensar o nosso compromisso dentro da nossa existência atual? E que é muito importante, que precisa ser falado, né? Exatamente. Porque quando nós estávamos ainda na pátria espiritual, quando nos é dada a luz e a verdade de toda a nossa existência, quando a gente coloca em xeque todas as personalidades que nós assumimos enquanto indivíduo durante tantas encarnações, e lá a gente faz um planejamento para vir para a Terra novamente, nós estamos a partir daí identificando quais são as nossas necessidades, o que eu preciso para mim melhorar, para evoluir moral, intelectualmente e espiritualmente. E também possíveis oportunidades, porque na pátria espiritual a gente também se responsabiliza por reencarnar dentro de uma família, se envolver com determinadas pessoas, e essas pessoas trarão para nós algumas condições que vão fazer com que a gente aprenda, vão fazer com que a gente evolua, e se a gente não tiver pleno e consciente de tudo isso, pode ser que a gente também aí se desequilibre. Mas essa é a proposta. E embora empreendedorismo seja trabalhado de maneira conceitual em outras áreas, ele se encaixa plenamente ao espiritismo. Porque o que o espiritismo traz para nós? O princípio para que a gente evolua, para que a gente agregue valor às nossas atividades, para que a gente possa fortalecer realmente os nossos valores pessoais, nossos valores de família, nossos valores de prosperidade, os nossos valores de amor, de fraternidade. Toda a base necessária. Né? Nós já somos empreendedores, então, antes de voltar para cá. Sem dúvida. O simples fato da gente se predispor e ir na fila da pátria espiritual... Planejar. Exatamente. Planejar é o ato de empreender. Exatamente. E é importante, eu acho, a gente desconstruir, então, essa ideia de que empreendedor é quem abre um negócio. Porque eu acho que empreendedor está mais ligado a uma postura... Atitude. A atitude do que propriamente empreendedor, empresário. Então, vamos desconstruir isso e vamos, hoje, no decorrer da nossa conversa, imaginar o empreendedor sendo uma postura, Exatamente. uma atitude. Né? Mesmo porque a gente fica durante toda uma existência se pautando em alguns rótulos e faz com que muitas vezes a gente se feche às oportunidades. Não cabe mais para nós falar que eu sou espírita, eu faço ou não faço isso pelo fato de ser espírita. Não, eu preciso reconhecer que eu faço ou não faço isso porque eu sou eu. Sim. O espiritismo me dá bases e esclarecimento para que eu possa, através do meu livre-arbítrio, seguir ou não seguir determinado caminho. Até porque a doutrina não nos proíbe de nada. Em momento algum, em lugar nenhum das obras básicas vai estar escrito, é proibido fazer isso. Né? Exato. Jesus não proibiu nada com sua força, a sua energia, a sua onipresença, onipotência, universalidade, passou por tudo o que passou durante a história e não se abdicou de nada, embora ele tivesse condições de fazer isso. Só que ele estava pensando na frente. E através da sua trajetória, ele mostrou para a gente quais eram os reais valores que a gente precisava ter. Quais eram as oportunidades que surgiriam após a sua passagem. Quer exemplos mais claros de empreendedorismo do que esse? E não propriamente do negócio que é parte da vida de uma pessoa durante uma existência. O empreendedorismo ele acaba sendo muito maior, tal qual o espiritismo também o é. Muito legal. Tem razão. Vejo lágrimas rolando. Fala de Jesus, ela chora. É Eu impressionante. sou fã.
Incondicional de Jesus. Pois é. Quem não é, né? Não é? Quem não é? Bom demais. Adoro falar de Jesus. Aliás, se a gente não fala de Jesus aqui num programa, é como se a gente não tivesse falado Você de se sente espiritismo. vazia, né? É vazia. E o mais Jesus. legal... Porque ele é exemplo pra tudo. E é um exemplo. Jesus! E é um exemplo bom. Sabe? É um exemplo bom. Ele é a nossa referência Aí eu- máxima, não Você existe deu outra brecha? referência. Você deu brecha, Tá, desculpa, agora vai. Mas o legal disso Questão. aí é que a gente Você tá deu brecha, agora vai. num Eu não programa vou falar destinado a falar Eu não de falo de Jesus. Jesus, não, brincadeira. Mas eu acho que o empreendedorismo maior, pegando um pouquinho do conceito, é o dia que a gente estiver no meio do churrasco e o pessoal estiver aberto para falar disso também. Cara, mas eu falo pra minha esposa, A é gente impressionante. separa, É impressionante. Senta pra tomar uma em qualquer lugar que seja, a hora que tá na quarta cerveja, sempre senta um do lado. Então, mas e Jesus? E não sei- Verdade. Cara, é Bom, impressionante. cara, Você chega, que bom. eu falo pra Priscila, eu falo, cara, a gente tem que tomar 4 e ralar, porque não dá pra ficar mais. É impressionante. É verdade. Alexandre, quais são as características de um empreendedor? Para a gente conseguir entender um pouco melhor na prática. Legal. Pensando em empreendedor enquanto ser humano, Sim. a primeira característica eu acho que é estar vivo. Porque a partir do momento, como diria Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, bem-vindo à selva, esses somos nós, numa condição de provas e expiações, sujeitos a várias provações durante a existência. A partir do momento que a gente se dispõe, ou seja, estar vivo, ter disposição, ter atitude, e estar disposto a se envolver com outras pessoas, já nos coloca num patamar de características empreendedoras. Mas existe um veio condutor que precisa ser enaltecido, onde todo o empreendedorismo tem. Nos bastidores a gente havia comentado sobre processo de treinamento ou de coaching, mas ser empreendedor, o que difere ser ou não ser, eis a questão, é o quanto você acredita em seus objetivos, em seus sonhos. Porque não faz sentido nenhum dentro da nossa existência pensar que eu estou aqui na Terra para escutar meu cabelo crescer ou para fazer fotossíntese para aqueles mais naturais. A gente está aqui na Terra com um propósito, e a gente precisa acreditar nisso. Se a gente tem convicção de que o nosso princípio é evoluir, como diria Leon Diniz, nascer, crescer, evoluir, progredir, morrer e ainda renascer. Meu, que propósito mais bonito que esse? Se permitir passar por toda essa trajetória em inúmeras existências, pensando que em um determinado momento a gente continua evoluindo, mas a gente vai servir de exemplo para outras pessoas. E olha só, nós não falamos em nenhum momento de negócio, nós não falamos em nenhum momento de dinheiro, nós simplesmente estamos falando de atitudes empreendedoras. Compreender as nossas emoções, compreender as nossas habilidades e entender onde a gente quer chegar. Tanto é que boa parte das palestras e dos momentos que eu começo a fazer esse processo de discussão, seja sobre empreendedorismo, seja sobre reforma íntima, me remonta a figura da Dona Ormi, lá do Bezerra de Menezes, que em vários estudos, em várias palestras, ela sempre faz questão de mensurar durante as suas falas quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? E depois dessa existência, como vai ser? O que eu construí na minha trajetória até agora? Olha só, perguntas motivando as respostas que vão nos dar esclarecimento e, consequentemente, nos mudar. Isso é uma pinçada de algumas das características que a gente pode associar do empreendedorismo que a gente habitualmente tem como conceito dentro da doutrina espírita, Thaís. Interessante, né? Muito interessante, muito interessante. E a gente também, eu acho que de repente é importante a gente entender que é um processo. Porque por mais que a gente comece a fazer essa reflexão hoje, as respostas não vão vir amanhã prontas assim. Eu vim pra cá, então é pra isso, tá? Vai passar. Eu acho que é um processo de descobrimento de nós mesmos, Exatamente. né? Não vai acontecer da noite pro dia. E às vezes a gente se cansa, perde a paciência e começa a viver a vida, deixa a vida me levar mesmo. E, né? Porque as respostas, além de elas serem lentas, às vezes elas não vão chegar como a gente gostaria que fossem. Pois é. E lidar com essa verdade, muitas vezes, difícil. é difícil. É difícil. Mas é um processo necessário, Sem que dúvida. se faz necessário. Né? E até muito interessante que o conceito do empreendedorismo, ele surge num momento em que a Terra passa por grande provação.
Ele surge em 1945, com Peter Schumpeter. Joseph Schumpeter, austríaco. Final da Segunda Guerra Mundial, sociedade totalmente fragilizada com todo o processo de guerra, várias nações precisando se reconstruir, e mais do que isso, princípios precisavam ser implantados naquela situação para que o pessoal tivesse garra, pudesse redirecionar novamente a sua mira de vida, o seu objetivo, dentro de algum propósito. Porque o planeta precisava do quê? De reestruturação. As pessoas precisavam enxergar que lá no fim do túnel realmente tinha uma saída. E, de fato, fazer aquele percurso. Onde eu estou? Onde eu quero chegar? Embora eu tenha passado por tudo aquilo, é minha obrigação considerar isso como um aprendizado extremamente significativo e agradecer novamente a Deus e a Jesus pela oportunidade de estar vivo. Se eu tenho essa oportunidade, eu preciso prosperar e seguir rumo a essa luz. E essa luz que a gente vê lá na frente, né? A gente vai enxergar, ela é luz. Sim. Adoro falar de esperança também. Porque a gente precisa disso nesse momento. É legal que eu não falo nada, eu só olho pra você. Eu já você tô quer ligada nos teus olhares. Chama afinidade. A afinidade vai cortar meu microfone daqui a pouco. Bom, você já falou um pouco a relação do empreendedorismo com o espiritismo, porque nós tínhamos elaborado uma questão do porquê que a gente está falando de empreendedorismo num programa espírita, né? Mas eu acho que você já conseguiu, né, aportar. Então, o verdadeiro empreendedor é aquele que abre o seu negócio, né? Exatamente. Não, só gente. o seu negócio, Silvio. Só o seu negócio. Feliz de você, o empreendedor. Mas vai muito além Eu já disso, abri hein? o meu negócio. Ele pode ser talvez um ótimo empreendedor nos negócios, mas e na vida dele? Será que ele está Será que ele já abriu o seu negócio? Agora Melhor que você não. entendeu, cara? Agora, velho. Entendi. Agora, velho. Bom, falei velho aqui ao vivo. Mas tudo bem. Uma firmeza, meu. A gente tá bem descontraído. Gente, a gente vai fazer um lance diferente hoje, né? Porque a gente sempre faz o programa inteiro através de perguntas e respostas mesmo. A gente faz a pergunta e tal. Mas o Alexandre passou um material tão bacana, onde ele já foi estipulando alguns tópicos com algumas palavras. São palavras de ordem, praticamente. Sim. E a gente vai fazer o seguinte, o Júlio, esse cidadão barbudo, que está mais próximo à câmera, Tá inclusive. parecendo o Mário Sérgio Cortella, hein? Então, por fora, né? Eu achei que era outra pessoa. O Mário Sérgio Mário Sérgio Cortella. Cortella fala muito bem de empreendedorismo, inclusive, né? Sim. Espiritualista, sim, adoro ele. Lá no banco. E enfim, ele vai mostrar para vocês, a cada tópico que o Alexandre vai desenvolver aqui, que ele vai tecer os comentários e tal, e ele vai mostrar para vocês através de uma folhinha. E a primeira... o primeiro tópico a ser abordado aqui pelo Alexandre é... Para. Você vai me orientando, né? Eu vou. Tá. Eu falei, agora. Agora já era pra pegar? Tá bom. Júlio, a gente ensaiou muito. Como assim? Deixa eu só fazer um... Eu sei que você vai ficar bravo comigo. Vou porque você tá cortando o nosso papo e Não, tá, mas eu tá bem quero legal. pra elevar Sim. o ego do jovem aí. Esse jovem foi excelente aluno na ETEC Elias Nechar. É grande conhecedor da doutrina espírita. Jesus ilumine a todos. Boa noite. Seu dito. Mas ele está se referindo a mim. Não. Tá? É Júlio Alexandre que você se chama, né? Não, mas sério, eu estudei no Elias Nechar também, em meados de 97. E ele está falando, não, jovem. Eu passava na porta Sou sempre, eu. não pode ser pra mim também? Vamos começar então. Vamos lá. Oportunidade e iniciativa. Quer mandar um beijo pra ele? Pode mandar. Um abraço, Editor, né? um abraço. Muito obrigado pelas Eita. palavras aí. Primeiro, oportunidade e iniciativa, Alexandre. Muito bom. É importante citar que todos esses chamamentos que nós faremos no decorrer da conversa, eles têm um princípio de ser. A ONU, juntamente com David McClelland, elencaram 10 afirmações, ou 10 características, ou 10 habilidades, ou 10 competências, de acordo com a interpretação de cada um, que vem esclarecer para nós o que a gente precisa compreender e contextualizar para admitir que de fato nós somos empreendedores. E a primeira delas é a busca por oportunidade e iniciativa. Olha só,
Semana passada, eu precisei viajar meio que às pressas, né? E, de certa maneira, acabei me distanciando da minha agenda espírita. Eu vi as fotos dos peixes que você mandou. Dos peixes, No né? WhatsApp. Da Legal, praia legal. e tal. Pois é, poderia ter aproveitado mais, inclusive, já que você viu as fotos. Mas, enfim. A Thaís, que tinha feito o convite para que eu viesse até a casa para falar um pouquinho com os amigos, se comprometeu em arrumar um substituto, Pois é. né? Só que era quase que em cima, tava na prorrogação 15 quase. para 7, né? 15 A para palestra 7. Exato. E ela nunca tinha falado, Nunca. e foi um momento que assim, pode ser, se der errado eu pego o Alexandre na hora que ele voltar e acabo com a vida dele. Você Brincadeira. nunca tinha feito palestra? Nunca. Olha só. Nunca tinha. Ninguém na, filmou na nada? faculdade, sim, mas nunca. Ah. O Pretinho, ele... Ah, é? filmou. O Mas Pretinho, manda não, pra mim isso aí. Mas não, mas ele filmou só pra eu mandar pro Fernando. Fernando, um abraço, muito obrigada pela força, pelo apoio. E só foi possível por tua causa, você sabe disso. Você tá Um falando grande melhor abraço. agora Mas- mesmo. É. Você tinha uma Gente, dicção meio ruim. Acaso não existe, embora a dicção aí. Mas olha só, o que eu quero dizer? Que se a gente for esperar na nossa vida as oportunidades acontecerem como nós desejamos, pode ser que a gente viva uma vida toda à procura de alguma coisa que nós não sabemos o que. Eu costumo brincar em quase todas as minhas palestras, quando surge a oportunidade eu também falo. No livro Alice no País das Maravilhas, tem um momento em que ela está caminhando pela floresta e ela encontra com um bicho. É o lobo mau. O lobo mau, o gato. Eu misturei as Você histórias. tá misturando as Mas histórias. é um bicho, é um gato. E ela faz a seguinte pergunta: Senhor, para onde esse caminho vai? E ele responde: mas para onde você quer ir? Ela, então, né, não sei. Meu, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então essa é a relação também com as oportunidades. Muitas vezes dentro da casa espírita, nós somos direcionados à prática da caridade, à prática da filantropia. E a gente fica procurando, nossa, onde será que eu posso me encaixar pensando em caridade? Panela solidária. Panela solidária, com certeza. Pode ir lá que a gente recebe. Ouvir o programa, né? Já é uma boa de uma oportunidade também. E vamos lá, o que eu faço? Fica procurando o momento certo, a situação certa, o horário certo, no dia certo. Ah, mas então hoje, sei lá, meu cabelo tá grande, eu não vou porque... A gente fica muitas vezes procrastinando as situações e deixa as oportunidades passarem. Por isso que essa afirmação ela está atrelada com a iniciativa, que é a capacidade que a gente tem de tomar as rédeas da nossa vida, como disse no início o tema da nossa conversa. Quantas vezes uma senhora atravessando a rua poderia ter sido auxiliada por você e você deixou passar porque estava com pressa? Quantas vezes você para num semáforo, vem aquele indivíduo te pedir alguma coisa, você deixa os teus julgamentos e todos aqueles falsos valores, vamos falar assim, assumirem tudo que você está dizendo. Ah, porque esse cara é maconheiro, porque esse cara é drogado, porque esse cara é isso, porque esse cara é aquilo. Onde nós estamos julgando e deixando de aproveitar uma oportunidade. Porque ele assumiu determinada postura na vida dele, não significa que eu não posso abaixar o vidro do meu carro e falar assim, amigo, hoje eu não tenho. Fica com Deus, tenha um bom dia. Me desculpe, mas hoje eu não tenho. A gente se apega à nossa razão é como se Exatamente. e a nossa razão fosse a verdade única e enfim. Exatamente, e a gente se distancia de uma característica também que é muito importante para o empreendedorismo, que é a empatia. Se colocar no lugar do outro. Oportunidades são só válidas quando tem algum interesse para nós, mas a gente deixa de pensar no coletivo. A gente foi colocado num meio onde existem pessoas que dependem da gente e existem pessoas que estão aqui para nos ajudar. E muitas vezes a gente acaba permeando por caminhos onde a individualidade fala mais alto. E a gente deixa de aproveitar as oportunidades. Deixa de dar o primeiro passo. Nossa, eu poderia ir na palestra hoje. Ah, mas é sexta-feira. Poderia ouvir o rádio. Ah, porque programa espírita com churrasco não combina.
a gente deixa de fazer algumas associações e aproveitar momentos que podem ser significativos para a gente, em detrimento de situações que a gente foi cultivando no decorrer do tempo e a gente toma como verdades, deixando de aproveitar essas circunstâncias que nos aparecem. Essa é uma das... A gente tem que estar atento, né, Alexandre? Muito, Fala muito bonito, né, cara? Fala. Eu já sei que você se apaixonou agora. Rapaz, Fala muito, muito. Gostoso de ouvir, né? tem coraçõezinhos nos olhos. Você acha que ele não vai ter que vir aqui fazer palestra ainda? A pessoa está Viremos, esperando com muito. certeza, com certeza, com certeza. Você que manda quando tiver que passar pro próximo, tá? Não, vamos lá. O próximo? Porque é interessante, Não é ainda. Não é ainda. não é? Ó, não é ainda. Que pensando na oportunidade e na iniciativa, a gente pode fazer menção ao capítulo 7 do Evangelho, a missão do homem inteligente na Terra, que vem trazer algumas abordagens altamente reflexivas, de modo que a gente possa avaliar. Eu admito que a reencarnação existe. Se ela existe, é porque ela tem um propósito. Se ela tem um propósito, qual é esse propósito para mim? Se eu tive a oportunidade de vir aqui, e a gente sabe hoje que o contingente de espíritos é muito maior do que encarnados, significa que eu tive uma oportunidade. Não vamos falar de privilégio, porque dentro da justiça e misericórdia divina, privilégio não existe. Existe sim merecimento. Então a gente teve o merecimento e a oportunidade de reencarnar. Eu preciso aproveitar. Eu preciso tornar a minha jornada, o meu passo a passo, inteligente. Eu preciso raciocinar. Tanto é que o Espiritismo também fala, né? Que a nossa fé, a nossa crença, ela deve ser conduzida de maneira raciocinada. Então, dessa forma, a gente precisa se colocar no papel do homem inteligente na Terra. Sem presunção. Sem poder pensar e falar assim, mas se eu pensar dessa forma, o que os outros vão achar de mim? Não, os outros não. Pense em você. Se você está aqui, tem alguma razão para tudo isso. Já paramos para refletir? Nunca. Pois é. E são tantos querendo reencarnar, né? E a gente teve essa oportunidade, como você falou. Então, acho que o aproveitar, ainda principalmente nessa fase de transição, acho que pesa demais a gente pensar, né, sobre isso. É um momento crucial o que o planeta Terra vive hoje. Muitas vezes conversando com a Cláudia, conversando com a minha mãe, com alguns amigos, a gente tem todos os motivos do mundo, se a gente for parar para analisar com o foco pessimista, para desistir. A gente tem todos os motivos do mundo. A hora que eu cheguei, eu comentei contigo. A gente chegou no nosso apartamento agora há pouco, estava com uma tomada em curto. A gente foi ver se tinha, por uma bênção divina, sanado o problema, fomos tentar resolver, caiu a chave geral, aí não teve banho, aí não teve... Aí o pensamento já muda de sintonia, já fica nervoso, aí já começa a passar na cabeça, vou ligar pra Thaís de novo, cancelar. Não, vai vir aqui. Peraí, vocês estão aqui sem banho? Sem banho. Não, tá tudo errado. Mas você Você percebeu. não percebeu? Ah, mentira, Eu sou francês, assim, a minha genética é francesa, então... E é impressionante tudo isso mesmo, né, cara? Se parar pra pensar, pra analisar, a gente tem motivos pra desistir todos os dias. Exato. Tem motivos para desistir todos os dias. É impressionante. Toda hora tá acontecendo alguma coisa. É verdade. Eu comentei que eu fiquei até 1h ontem no trabalho da manhã. Até 1h da manhã. Chegou 10h30 da noite e parou de imprimir lá os negócios. Parou. Tá. Desliga, reinicia. Liguei, limpei lá, desliguei o computador. Falei, vamos ver se voltou a funcionar. Liguei de novo. Eu já tava quase enfiando o pé naquele negócio. E é interessante, viu, Júlio? Porque a gente muitas vezes... O legal do Espiritismo é que ele te convida a alçar alguns voos do conhecimento, né? Toda vez que a gente passa por uma aprovação, é exatamente nesse momento que a gente se revela quem nós somos. Porque a gente busca dentro da gente os nossos sentimentos mais íntimos, os nossos princípios mais instintivos. Aí quando isso acontece... Um monte de coisa ao nosso redor também acontece. Sim. As nossas moléculas do corpo mudam, as nossas energias mudam, automaticamente pela lei da atração, o que nós ficamos suscetível? A influência daquelas pessoas que estão na mesma condição que a gente. Sim. Aí o que é para ser um probleminha desse tamanho assim, ó? Na hora do irritamento,
eu notei que existiam alguns irmãozinhos ali comigo que estavam na mesma vibração que eu. É fatal. Foi onde eu parei, desliguei, limpei, falei, agora vamos ver se funciona. Eu até parei de... E falando em moléculas também, ó, um cara que gosta muito desse assunto, Fabiano, cheguei agora, Oi, tá atrasado, hein, Fabiano? fião? Hã? Mas vamos lá. Querido. Antes de perder a missa pela metade, você perder a missa inteira. Né? Show de Novela bola. pode perder, o programa não, hein, Fabiano? Posso? Então, e aí, inclusive, é persistência, inclusive, agora. Vocês estavam falando dessa questão É verdade. da dificuldade. Você não imprimiu persistência. É verdade, gente. Mas não vai ser por isso que nós não vamos falar dela. É, vocês estavam falando agora que parece que a todo momento é um convite pra gente desistir. E do perfil, olha como é bacana. Tá no perfil do empreendedor a persistência. Exatamente. E é sobre a persistência que o Alexandre vai falar agora. Persistência é um negócio muito louco, né? Porque persistência é muito facilmente confundido com teimosia. Uma pessoa que tenta muitas vezes, ela acaba facilmente sendo taxada como teimosa. Quando não, é uma pessoa que acredita naquilo que É ela está diferente fazendo. teimosia de persistência, Exato. né? E o que é o divisor de águas, eu costumo dizer também que é uma frase de Albert Einstein. Que não adianta pensar em resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. O teimoso, ele vai continuar tentando, sempre da mesma maneira. Agora o persistente não, vai ser aquele cara que vai conseguir permear as alamedas da consciência dele de uma maneira tão fantástica que vai chegar um momento que ele vai achar uma alternativa para viver tudo isso de uma maneira diferente. E é graças a essa persistência que hoje nós estamos na condição que nós estamos. Principalmente falando em espiritismo. Uma figura ímpar, que celebramos recentemente a sua primeira psicografia, Chico Xavier. Se a gente observar na biografia dele, todas as circunstâncias e momentos em que ele sofreu, seja dentro da sua própria família, com a madrasta, com o seu pai, com seus irmãos, seja com a própria sociedade lá, achatando ele de infinitas formas, porque ele estava propagando algo que ainda era desconhecido e ao mesmo tempo que era desconhecido oferecia um medo, alguma coisa que era contrário a toda a cultura da época. Mas ele estava ali, que ele sabia qual era o propósito dele. Independente de qualquer coisa, ele acreditava. E por acreditar e ter um dom, que no caso dele era um dom missão e não um dom provação, Sim. a mediunidade, que fazia com que em todos os momentos em que ele estivesse numa situação de pouca persistência, ele pudesse se voltar para sua intimidade e interagir com os espíritos. Aí vem Emmanuel, de maneira sóbria e objetiva. Chico, enxuga as lágrimas, vamos trabalhar. Chico, ergue a cabeça. As pessoas que estão aqui, você não pode esperar algo diferente delas. Tem que orar e tem que amá-las. Chico, 3 coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. E olha só. O resultado. O resultado. Feliz seria eu falar de Chico Xavier com o Brasil na final da Copa, porque ele desencarnou quando o Brasil foi pentacampeão. Pois é. Então, mas infelizmente, Júlio, não deu. A gente espera, daqui 4 anos a gente volta e tenta falar do mesmo tema para retomar. Quem sabe? Quem Mas sabe? felizes, né? Quem sabe? Quem Alexandre, sabe? você falou uma palavrinha que, poxa, todo mundo sente. Medo. Isso paralisa muitas vezes, né? Mas eu acho que quando a persistência é maior, eu acho que o medo talvez vai sendo domado. Eu não acho que a gente não vai deixar de sentir medo, né? Sim. Mas ele vai sendo domado, né? A gente vai aprendendo a lidar, talvez. Exato. Mas a persistência que tem que... E o medo é um lance muito louco, né? Porque da mesma forma que o escuro é a falta da luz, o medo é a falta da coragem. Então, se a pessoa sente medo, instintivamente é algo que ela tem, voltando lá para o princípio de conservação. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Princípio de conservação. As pessoas sentem medo para poder Se manter vivas, se né? manter viva. Só que à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa consciência sobre o nosso instinto, a gente começa a desenvolver ferramentas que fazem com que o nosso medo se converta em coragem. Você não fez palestra? A questão do falar em público, eu ia te falar isso. Que aí até as pessoas que estavam fazendo o curso ali, muitos tinham... A minha mãe, que fez o curso comigo, ela não conseguiu falar nenhuma vez.
Mas ela deu o primeiro Ela passo. ela foi ao curso tudo, mas ela teve muito medo. Ela fala, não, mas paralisa. No caso dela, as outras pessoas que estavam ali, você percebia uma tensão em todos nós. Mas aí foi a questão que você comentou da coragem. Exatamente. E todo mundo tem o seu tempo, Thaís. É verdade. Todo mundo. É algo extremamente relativo e que a gente muitas vezes não exercita a nossa humildade no sentido de saber. Estou falando de humildade, estou falando de coisa bonita, mas eu sou quase que uma representação de todos os exemplos, porque eu também sofro muito com tudo isso e estou buscando. Estou buscando. Mas feliz daquele que reconhece qual é o seu medo e tem a iniciativa de buscar formas ou mecanismos para converter. É óbvio que, eu tenho medo de saltar de paraquedas. Ou melhor, saltar de um avião. Mas eu preciso de paraquedas. Então a gente precisa ter o medo como sendo um recuo onde a gente possa enxergar. Mas e se algo der errado, ou se algo fugir do nosso controle, o que me pode acontecer? Mais uma vez, a razão imperando nas nossas relações. Então é mais ou menos esse exercício que a gente tem que fazer. Se eu tenho medo, o que me dá medo? Eu preciso construir algo que possa aliviar isso que eu sinto. E ter o medo como uma forma de me resguardar e não propriamente uma forma de me limitar. Isso é bacana. Bom demais. Você colocou aqui, em persistência, uma historinha. Eu adoro historinha. Porque historinha faz a gente se projetar. O Júlio sabe que eu gosto de historinha. Já até levantou a sobrancelha, tipo, aceita isso. E você pode falar pra gente dessa Claro, claro. Essa historinha é interessante. A história do filho do jogador de futebol. Seu pai era cego. Obviamente que a pessoa que é desprovida de algum senso motor, ela precisa buscar outras formas de como desenvolver para ter a percepção do ambiente. Então o filho notou que o pai tinha muito interesse em vê-lo jogar. Tinha muito, mas muito interesse. E para ele era algo que significava muito. E independentemente de qualquer coisa, ele precisava passar para o pai que aquilo seria uma situação significativa, uma situação importante na vida dele. E começa o jogo. E o pai lá ouvindo todo aquele alvoroço, aquela fala, ouvindo o narrador falar e vai. Pã. O time do filho toma o primeiro gol. O pai, sem entender muito, mais ou menos, mas ficou ali apreensivo. Só que pro filho era muito importante. O pai dele tá ali. E qual era a maior forma de conexão do pai com o filho? Primeiro era o tato, segundo era a voz. O que ele começou? Ele começou feito um louco gritar em campo. Vamos, time! Vamos! E seu pai, por ter a audição muito mais envolvida, lá no fundo percebia que algo lhe era familiar. E ele começou, meu filho tá lá, sinal que dá pra reverter o jogo. E o entusiasmo do filho era tão grande, só que todo aquele entusiasmo estava direcionado para o pai. Só que foi tão grande que ele começou a contagiar as pessoas que estavam em volta. Quando se deu conta, toda a torcida estava lá, vamos! E o pai, que estava distante do filho, começou a ter o tato, porque ele começou a ficar arrepiado. E a energia mudou. E graças àquilo eles conseguiram virar o jogo. Puta merda. Que legal. Persistência. O pai do Neymar podia estar na Copa, né, velho? E fazendo barulho, né, Puta Júlio? merda. Fazendo barulho. Deixa a vida. Que legal. Adoro as histórias. É verdade, não, e é muito lindo isso. Você tá preparado ou não? Não, eu vou falar menos. Não, você tá preparado ou não? É? Porque você tava dando uma olhadinha aqui, é 15 para as 9, Obrigada, viu, Alexandre. Próximo É item 15 aqui para as que eu 9, já viu, entendi. Cláudio? Não, mas eu não É vou o parar. cover. Não, a gente vai fazer. Não, vai dar tudo certo, Júlio. Vai dar tudo No certo. final tudo certo. Próximo item. Correr riscos calculados. Tchanão! Por favor. Correr riscos calculados. Pessoal, toda vez que a gente se propõe a fazer alguma coisa, significa que aquela ação que a gente tem vai ter uma reação proporcional à nossa ação. Quando a gente fala que o empreendedor corre riscos calculados,
é porque todas as ações que ele está predisposto a fazer já foram mapeadas por ele. Se eu vou trabalhar numa cozinha e o meu principal amigo é o fogo, eu preciso aprender a controlar o fogo para que ele não me queime. Se eu vou conversar com uma pessoa e sei que o temperamento dela é enérgico e quero resolver um problema, não faz sentido nenhum eu chegar para conversar com ela da mesma maneira. Muito embora eu não consiga o meu objetivo, que é resolver o problema, eu preciso criar formas de que ela não se exalte, porque senão, além de não resolver o problema, eu posso criar outro. Se eu não estiver bem e me exaltar também, existe uma grande probabilidade de sair no braço, infelizmente, mas isso acontece muito na França, na Europa, no Brasil quase não acontece. E a gente acaba perdendo assim as oportunidades. Então, correr risco calculado é saber. É planejar. É planejar. Eu acho que vem até antes do planejamento. Jesus, quando ele vira e nos concede a oportunidade de reencarnar, ele sabe do nosso potencial. Ele sabe o que pode nos acontecer. Ele sabe onde nós podemos falsear e onde a gente pode crescer e evoluir. E por saber é que ele confia. Se em algum momento eu falsear, falhar, a misericórdia dele e o princípio divino que nos rege nos dará outra oportunidade. Talvez não nas mesmas condições, mas ela vem. Então a nossa encarnação é um risco calculado. É um risco calculado, sem dúvida. Toda decisão que nós tomamos, seja baseada num princípio cristão ou não cristão, tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Só que ela pode ter 90% de chance de dar certo e 10% de chance de dar errado. O que depende é o quanto eu me dedico e enxergo as variáveis daquela situação, que eu procuro entender, e o quanto eu me disponho para tudo aquilo. Esse é o princípio do risco calculado. Maravilha. Muito legal. Próximo item. Qualidade e eficiência. É legal falar de qualidade, né? Porque muitas vezes a gente associa qualidade com algo bom. Ou a verdade como sendo algo absoluto. Ou aquilo que é feliz é verdadeiro. A gente começa a fazer associações. E o mesmo acontece com a qualidade. Minha mãe que brinca comigo, ela fala assim, ó, os caminhos corretos nem sempre são os mais felizes, mas eles são os corretos. Por isso que nessa afirmação a qualidade, ela está também atrelada à eficiência. Imagina só que nós temos 2 carros e precisamos ir para São Paulo. Um carro é uma Ferrari e outro carro é uma Brasília. A gente sabe que em termos de potência, de dinâmica, a Ferrari está muito mais preparada. Mas se eu considerar que ambos estão devidamente revisados, ambos estão com combustível, eu posso dizer que ambos chegam até São Paulo. Não chegam? Ambos estão qualificados para isso. Exatamente. Então eu posso dizer que eles são eficazes, eles vão cumprir o objetivo independentemente do tempo. Mas agora, eu quero chegar em São Paulo no menor tempo possível. Automaticamente eu vou direcionar meus olhares para a Ferrari. No nosso caso é assim também. Sempre que nós temos uma prova, um desafio à nossa frente, a gente precisa mapear o que eu posso tirar de proveito de tudo isso. Porque muitas das situações que incomodam muito o empreendedor é a ideia do sucesso e do fracasso. Então assim, o sucesso significa que eu tive qualidade e que eu fui eficiente. Fracassei e minha vida acabou. Não, porque a gente já está matando um princípio que é a persistência. Então, se eu sou persistente, eu preciso no mínimo aprender com aquele fracasso e entender aonde foi que eu errei, porque eu não vou errar 2 vezes. E a partir daí continuar seguindo o caminho. Compreender que vai ser possível a gente errar, que é possível não, né? Óbvio, a gente vai errar. E não desistir nesse meio aí é crucial, né? Uma empresária, ela diz que um empreendedor, ele erra em média 3,8 vezes até ele conseguir o sucesso, até ele atingir o seu objetivo. E eu acredito que espiritualmente falando, eu preciso melhorar isso, ok, já fiz uma análise, já fiz aí uma reflexão, esse ponto eu preciso mudar, eu sou invejosa, eu preciso muito...
eu vou falhar algumas vezes. Ai, poxa, olha, não era pra, né? Mas até que a gente vai persistindo, até que a gente vai até e vai acontecer. É não ser imediatistas, né? Exatamente. Podemos pular pro Claro, próximo? vamos lá. Comprometimento. Adoro essa palavra. Comprometimento. Aliás, eu dou o sentido dela, né? Não só da palavra. Comprometimento. Senti uma ironia, Até que uma ponto ironia. nós estamos comprometidos? Sem ironia, sem Senti ironia uma agora, ironia. juro. Até que ponto? A gente é muito fácil de assumir responsabilidades, de agir sem consequências, sem medir as consequências da nossa vida, mas até que ponto nós estamos comprometidos? Porque na nossa consciência plena, voltando lá para a pátria espiritual, nós nos comprometemos com o fato de estar aqui hoje. Talvez era para a gente estar conversando com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos sobre o espiritismo. E a gente teve o privilégio e a oportunidade de vir aqui falar na rádio para muitas pessoas. Mas isso é comprometimento. E para que isso aconteça, existe toda uma prévia. A Thaís se preparou para montar o roteiro, o Júlio precisou se organizar para estar aqui, eu precisei me preparar, porque eu sei que à medida que a gente tem uma verdade e acredita nessa verdade, quando passa a torná-la pública, o nosso comprometimento também aumenta. Jesus, no seu Calvário, quando eu falo sobre comprometimento, principalmente dentro da doutrina, vamos fazer um exercício de empatia. Se coloque no lugar de Jesus na passagem histórica do Calvário, onde ele carregou a sua cruz, onde ele foi linchado, onde ele foi humilhado, onde ele sofreu. Olha o quanto ele estava comprometido com o propósito da vinda dele na Terra, o estabelecimento da era espiritual no planeta. E nós, se estivéssemos na mesma condição que ele, talvez nós não daríamos conta. Porque o nosso comprometimento talvez esteja voltado com outras coisas. A gente precisa entender quais são essas outras coisas. Se eu tenho um filho, eu preciso ser responsável e comprometido com o desenvolvimento dele. Se eu sou professor, eu preciso entrar dentro da sala de aula, independentemente do salário, e dar a melhor aula que os alunos podem ter. Se eu sou empresário e emprego pessoas, eu preciso ter consciência que toda aquela minha ideia que eu materializei, hoje gera renda, aproveita oportunidades e gera progresso econômico no país. Então tudo isso é a base do comprometimento. Não somente dentro do espiritismo, mas para a nossa vida. Ou seja, para tudo, se a gente pensar que tudo está conectado, não é verdade? Verdade. Comprometimento. Próximo item, gente. Não vou falar rápido. Não gosto. Busca de informações. Busca de informações é muito interessante, principalmente no cotidiano que a gente vive. Quem tem WhatsApp, daqueles que ouvem aí, se quisesse fazer um quiz, tenho certeza que todo mundo. Né? Porque um dos princípios que a gente está conectado hoje é o WhatsApp. Dessas pessoas, quem não recebe pelo menos uma mensagem durante o dia que fale sobre alguma coisa? Dessas mensagens, quem se preocupa com a origem e com a referência delas? Dentro do Espiritismo, a gente precisa ter como método e como prática buscar as informações para agregar conhecimento, para conseguir ter maior fluência nas nossas discussões e entender todas essas conexões, seja do empreendedorismo com o espiritismo, seja do espiritismo com a nossa família, seja da morte com o espiritismo. A gente precisa buscar as informações para que a gente se sinta pleno e consiga começar a amarrar tudo aquilo que a gente discutiu anteriormente. Porque melhor aproveita a oportunidade aquele que vai ter maiores ou mais ferramentas para conseguir absorver. E depois repassá-las, né? E depois repassá-las. Que isso é o mais importante. Exato. E essa acaba sendo o princípio da busca de informação. Porque se eu não busquei essa informação, provavelmente eu não identifiquei a oportunidade. Então, por isso que a gente precisa dessa constância, certo? A instrução de instruí-vos. Não foi ao acaso, né? Instruí-vos. Muito bem lembrado, Thaís. Muito bem lembrado. E essa é a proposta do Espiritismo. Olha, não aceite tudo de olho fechado. Gente, vamos pesquisar, vamos olhar, vamos se inteirar, vamos, né, estudar. A gente tem aí grandes possibilidades disso. E é exatamente isso. A gente tem que se instruir, né? A gente sair da ignorância é bom demais.
E o legal é que 500 anos antes da vinda de Jesus, Sócrates já estava preparando o terreno. Ele foi quase o cara que faz o alicerce, sabe? O pedreiro ali. Porque ele brincava não, muito sabiamente ele falava sobre os 3 crivos, que é o crivo da verdade, da bondade e da utilidade. Então toda a informação que eu busco ou que eu compartilho, eu primeiro de tudo preciso saber se essa informação é verdadeira. Ou seja, se ela tem referência. Eu preciso saber se essa informação é boa. E à medida que eu penso que essa informação é boa, eu me associo com todos os princípios que Santo Agostinho deixou pra gente. Se a informação não for boa, não faz sentido nenhum eu passá-la pra frente. E o terceiro é utilidade. E como acontece nos dias de hoje, né, cara? Demais. Demais. Poxa vida, cara. Essa colocação que você fez está numa historinha, né, do Sócrates com um discípulo dele. Exatamente, Lá, exatamente. e fala, e está muito relacionada à fofoca, no caso, mas, nossa, a forma como você colocou ficou ótimo. Porque, nossa, deu pra gente ter uma... E aí, exatamente, é onde a informação se torna útil. Por quê? Eu preciso pensar que tudo aquilo que eu vou falar tem que ter utilidade. Tudo que a gente fala tem um peso muito grande, né? Então, Sem dúvida, sem E dúvida. se você isso falar vai- Júlio, aí o peso é o maior peso é ainda. muito maior. 100 quilos Sem mais. graça. Próximo item, gente. Estabelecimento de metas e objetivos. Essa afirmação a gente acabou discutindo em toda a trajetória, né? Mas entender que nós estamos em algum lugar por algum propósito e esse propósito precisa ser cumprido, nada mais é do que traçar para nós onde nós queremos chegar. Imagina só que a nossa encarnação tem o princípio, ou seja, ela tem o objetivo. A gente está aqui por alguma coisa, a gente precisa entender o quê. Como se fosse uma corrida. Qual que é o princípio da corrida? É sair de uma linha de partida e chegar na linha de chegada. Só que nesse meio tempo, o atleta sabe quando ele tem que tomar água, o tempo que ele precisa tirar um pouco o pé do seu ritmo para poder sustentar na prova como um todo, no momento em que ele precisa acelerar, porque ele sabe que naquele momento, se ele acelerar, ele vai deixar o pessoal que está para trás e vai vencer a prova. É óbvio que isso, de maneira metafórica, a gente também precisa trazer para a nossa vida. Qual é o nosso objetivo? Vai ter momentos que a gente vai ter que deixar muita gente para trás. Mas vai ter momentos que a gente vai ter que tirar o pé, pegar algumas pessoas no colo e levar junto com a gente. Então, o objetivo é aquilo que eu quero para a minha vida. E a meta são situações pontuais que vão acontecer dentro da minha trajetória que eu preciso me comprometer com elas. A Alice, por exemplo, estava perdidona ali no meio da floresta, né? Exatamente. Não tinha nem Qualquer metas nem lugar objetivos. servia. Exatamente. Adoro. Próximo item. Planejamento e monitoramento sistêmico. Achei bacana, monitoramento sistêmico. Mas não tá escrito sei. aqui. Não, eu não coloquei o sistêmico, né? Mas tá bom. Mas Planejamento e monitoramento. o planejamento é exatamente a gente voltar para a historinha da corrida. Quanto tempo antes o atleta não se prepara para participar de uma corrida? Ele sabe quem serão os competidores ou os colegas de prova. Ele sabe quais são as possíveis situações que ele vai ter que enfrentar. Mas ele tem um objetivo, que é concluir a prova. Para alguns é concluir a prova e subir no pódio. Para nós, enquanto seres humanos, qual é o nosso objetivo? Se eu sei qual é esse objetivo, ótimo. Eu já estou um passo à frente. Se eu não sei, eu preciso buscar. Eu preciso ir atrás de informações. Eu preciso analisar ao meu redor tudo que está me acontecendo. Porque tudo aquilo que nos acontece já dá uma diretriz daquilo que nós somos. Deus escreve certo por linhas aparentemente tortas. A gente que às vezes não tem olhos para ver. E o monitoramento sistêmico é ter a capacidade de enxergar todo esse processo e monitorar. Falei de Santo Agostinho, ele fazia um monitoramento fantástico. No final de cada dia vivido por ele, antes de se deitar, ele listava num caderninho tudo aquilo que ele fez de bom e tudo aquilo que ele fez de ruim. O que ele fez de ruim ou de não tão bom, ele tomava o cuidado máximo para que no dia seguinte ele não cometesse aquele mesmo erro novamente. À medida que o que ele fez de bom, ele faria questão de ter aquilo como uma meta para o dia seguinte. Ó, se isso foi bom, eu posso fazer tranquilamente de novo, porque vai dar certo. Santo Agostinho, um grande empreendedor. Exatamente. Grandíssimo empreendedor. Próxima questão. Eu vou colocar um rápido assim. Persuasão e rede de contatos. Legal. Persuasão é a nossa capacidade de convencimento. Ao mesmo tempo que ela é atribuída para nós no empreendedorismo como algo positivo, enquanto seres humanos nós temos que tomar muito cuidado.
Porque a persuasão nada mais é a nossa capacidade de convencimento perante as outras pessoas. E se a gente não tem muito claro quais são os nossos objetivos e quais são os nossos interesses, a gente pode persuadir sobre uma outra pessoa de uma maneira não tão boa. Então, por isso a gente precisa controlar. Desculpa, pessoal. E o outro ponto é a rede de contatos. Que eu acho muito legal essa palavra, rede de contatos. Tão atual, né? Tão tecnológico, rede de contatos. Porque ela traz para nós o seguinte princípio. Embora sejamos indivíduos, a gente sempre vai depender de alguém na nossa vida. Primeiro, para a gente nascer, nós precisamos de um pai e de uma mãe. Senão a gente não nasce. Pelo princípio biológico, isso não é possível. E a rede de contato, ela surge a partir do momento do nosso nascimento aqui na Terra. Só que já teve um planejamento lá na pátria espiritual. Aquele cara muito afim, ô Julião, cara, a gente se encontra lá, hein, meu? A hora que você nascer, que você estiver passando dificuldade, eu vou aparecer no seu caminho para te ajudar. Ou, Julião, a hora que eu tiver a cura, você me socorre. É amizade, gente. É relacionamento. É poder enxergar as interações entre as pessoas de modo afetivo. Porque à medida que eu faço isso, fica mais fácil para eu carregar meu fardo. Não significa que eu vou tirar ele das minhas costas e passar para o outro. Mas é aquela pessoa igual o filho quando viu no pai um princípio de motivação. Eu vou gritar. Ele estava lá preocupado em agradar e fazer sentido para o pai dele. E não mobilizar toda a equipe e mobilizar toda a torcida e virar o jogo. Entendem? Esse é o princípio. Entender que nós não estamos sozinhos e que faz todo sentido a gente pensar na nossa rede de contatos. Quem são aquelas pessoas que nos influenciam? Quem eu quero ter perto de mim? As pessoas que estão dentro do meu ciclo hoje são pessoas que me fazem bem? Essas pessoas respeitam o crivo de Sócrates? Se não, eu estou disposto a conviver com elas e saber diferenciar tudo isso? Tá aí o nosso desafio. Você sabe que essa questão de fazer palestra é uma das coisas, não é nem a questão do falar em público, que isso a gente vai dominando, era mais o conteúdo a se passar. Porque às vezes a gente está ali na frente, tem uma pessoa que chega pela primeira vez na casa espírita, nunca ouviu falar de espiritismo, nunca ouviu falar. E aí aquilo que você fala, a pessoa toma como verdade. Com Olha certeza. a responsabilidade. Foi exatamente isso que eu falei pro Alexandre. A busca de informações, ela é muito importante antes de qualquer Sem coisa. dúvida. O preparo tem que ser a partir daí, do que você vai transmitir. E tem que se instruir. E tem a questão do, olha, precisa estudar. É uma questão a partir do momento que se você se exatamente. propõe a estar à frente, né, de um público e falar e passar algo, é sobre a doutrina, é o espiritismo, então você precisa estar muito certo disso, se instruir o máximo possível, porque aprender tudo é impossível, a gente não vai conseguir, mas para ter essa segurança de que o que você está passando é Com verdade. certeza. Sem dúvida. Aí Com se a gente certeza. ficar dando opiniões, sabe? Até está cansada de me ouvir isso, mas eu sou um cara muito preguiçoso, sou um cara muito vagabundo em relação a isso. Eu odeio ler. Você precisa estudar. Eu preciso estudar, desde quando eu nasci eu preciso estudar. Mas eu não sei. O meu aprendizado está aqui, ó. Nos convidados, você vê que eu pouco falo, eu fico prestando muita atenção. E esse também é um princípio empreendedor, sabia, Júlio? Durante todos os programas eu falo muito pouco, Observação. eu tento descontrair os convidados. Porque não sei se você percebeu a vitrola do programa quem é. Eu fico só ouvindo, porque ela entende muito. A Thaís busca muitas informações, ela estuda, ela dá aula na casa, agora ela começou a fazer palestras, ela tem esse... Eu não tenho, Mas como o Fernando disse, O meu aprendizado- aprendizes a vida inteira. O meu Nossa, aprendizado está nos convidados que vêm toda sexta-feira aqui, que é a pergunta que a minha mãe fazia no caminho. Mas por que você... Como você dá conta? Eu estou aqui para aprender com vocês. Eu acho isso muito legal. Isso. Muito legal. Comprometimento você está tendo. Pois é. Iniciativa você teve. Olha como que é bom a gente Sem identificar dúvida. esses pontos todos. E nós precisamos valorizar tudo isso e reconhecer que hoje, é até um jargão que eu vou falar, mas entre o preto e o branco tem vários tons de cinza. Eu não estou me referindo ao livro. Tá? Porque senão eu já ia te amarrar com uma gravata aqui, Nossa, cara. Ave Maria. Não, Ai, Eu cara. adoro esse livro. Fala sério, Cláudia. Adoro. Os par tons cinzas. Ela nem sabia, ela tá... ela fica vermelha. Ela Ela está tá espantada. espantada, Ela tá é. fazendo, gente, como assim? Ela tá fazendo aqui, ó. Mas a questão é a seguinte. A gente precisa reconhecer que as formas de aprendizagem que nós temos são diferentes. Com certeza. Verdade. Para a pessoa aprender, ela tem que ler um livro? Legal. A busca de informações, está escrito na busca de informações que para eu aprender, eu preciso ler livros é um dos mecanismos. Tá bem amplo o
casas espíritas, nós encontramos muitos espíritos sábios. E inteligência compõe o que é sabedoria. Mas sabedoria não existe somente com inteligência. E esses espíritos muitas vezes vêm de fazendas, dos sertões, de berços de simplicidade, mas que eles encontraram formas de aprendizado diferente do trivial que a gente está acostumado. Analfabetos, né? Tipo, Pro cara ser inteligente, ele precisa estudar. Mas para ele ser sábio, ele precisa compreender a vida dele. Então existe um caminho muito diferente. Tanto é que o cara que não estuda e tem uma boa capacidade de se envolver, de conversar, de interagir, de viver, ele é sábio. O cara que estuda, mas não tem essa capacidade, ele é analfabeto funcional. Conhecemos vários. Não existe oposto para sábio. O assábio, o não sábio, tudo junto, não existe. Por quê? Porque a sabedoria é um caminho que não tem volta. Não tem como eu falar assim, hoje eu acordei sábio. Amanhã não, hoje eu acordei... Hoje não. eu tô menos sábio. Exatamente, algo totalmente cumulativo. Que legal, nunca tinha pensado por esse... Independentemente da nossa existência. Então, se isso se acumula, significa que isso é positivo. Mas para isso se acumular, eu preciso reconhecer que existem vários meios para absorver conhecimento, para vivenciar novas experiências, do que propriamente ler um livro, fazer uma faculdade, buscar isso ou buscar aquilo. Exatamente. Muito bom. Temos a última, isso. Tan. Independência e autoconfiança. Independência ou morte, não vamos falar de história, tá? E esse termo, ele está recentemente sendo revisto, porque independência faz com que a gente admita que nós não dependemos das outras pessoas, quando na verdade o termo correto deveria ser interdependência. Todos nós somos pessoas capacitadas, cada um segue o seu caminho e seu propósito, mas em determinada circunstância da vida, os nossos caminhos se interagem. E existe um mutualismo aí. Hoje eu trago um pouquinho de conhecimento, mas também levo um pouco de conhecimento. No casamento, a gente aprende com o semelhante. No trabalho, a gente convive mais com as pessoas com as quais nós trabalhamos, muitas vezes, do que com a nossa família. E essa troca, ela precisa existir. Porque se eu reconheço isso, o Ricardo Guimarães é um cara que trabalha muito fortemente com esse tipo de exercício. O foco dele é empresarial, mas traz várias reflexões para nós. Fica até uma dica aí para vocês buscarem. Ricardo? Tá? Ricardo Guimarães. Guimarães. Tá? Tem vários Mas Ricardo vídeos, Magalhães, achei que fosse. tem vários vídeos dele no YouTube e um que chama muita atenção é um vídeo chamado Contexto de Mundo, que ele vai falar sobre a relação de dependência, independência ou interdependência. E deixa de maneira assim formidável um esclarecimento sobre o assunto. Não vou nem me atrever a me aprofundar, porque ele vai ser muito feliz e eu acho que muito pontual para aqueles que de fato se interessam nesse aspecto. Muito legal, muito legal. Show E aí, de Ju, bola. você que manda. Ai, eu tenho medo disso. Priscila Parra entrou agora, Priscila? 9h10 da noite? Ela tava limpando a Antes casa. perder meia missa do que perder a missa Perdeu a inteira. missa inteira. Escutou o amém no final, tá tudo Vai se certo. preparando que o papai está chegando. Olha lá, a Cláudia falou que ela tava faz tempo, você que não viu. Vamos lá. Muito bem, queridas crianças. Passamos um pouquinho do tempo, mas por um bom motivo. Né, dona Thaís? Com certeza. Um ótimo motivo, né? Oportunidade que a gente está tendo de estar com o Alexandre aqui. Eu de estar com Nunca, você. Conhecimento nunca imaginei que o e Alexandre, bom que me manda demais. e-mails da Lince Tractor, viesse dar esta aula gostosa Ah, numa gostoso. sexta-noite pra Você gente. vê como que a afinidade Como é é o mundo é formidável, pequeno, né? né? Exatamente, cara. Cara, muito bacana. Deixa o Alexandre só fechar o assunto, dando as considerações finais dele sobre... Não. E motivando as Não pessoas a deixo. serem empreendedores da própria vida. Por Exatamente. favor, Alexandre. Não, lembrando que o nosso tema aqui, a gente tenha 100% do controle da nossa vida. Tem uma tia da Cláudia, aliás, um primo da Cláudia, que falou assim, você é um problema seu. Vamos inverter. Você é uma dádiva sua. Tudo que você faz está motivado pelo princípio do livre-arbítrio. Está motivado pela oportunidade de crescer, pelo princípio da vida. Com certeza, esses 10 pontos que nós debatemos hoje pode ter gerado muita dúvida e talvez muita incomodação para muitas pessoas. E esse realmente é o objetivo. Fazer com que a gente possa sair da zona de conforto.
Porque a gente tem uma leve tendência de se envolver naquelas situações em que nós nos acomodamos. Ah, eu estou bem assim, para que eu vou mudar? Nós precisamos ter essa lanterninha de transformação. Nós precisamos entender que entre o nosso nascimento e o nosso desencarne tem uma baita trajetória pela frente. E ela pode ser ótima, como ela pode ser mais uma, como ela pode ser péssima. Mas ainda assim, nós somos muito felizes. Sabe por quê? Porque a proposta de progresso e de evolução, ela funciona exatamente como a sabedoria. Ela não retrocede. Por mais que você perca toda uma encarnação fazendo algo contrário aos ensinamentos do nosso mestre, tudo aquilo que você praticou anteriormente vai ficar no seu interior. Existem pessoas que insistem tanto em se voltar para o mal, em se voltar para a intolerância, para a incompreensão, que fisicamente elas vão se fechando, se fechando, se fechando, e algumas delas voltam para uma origem chamada de ovoide. Nós vamos para as zonas abissais da Terra, para os primórdios da humanidade, lá para a essência, para o núcleo central. Mas essas pessoas têm um princípio dentro delas. E da mesma forma como uma semente, para se tornar uma árvore, ela precisa quebrar o período de dormência, a nossa vida também é assim. A gente precisa quebrar esses períodos de dormência e ficar atento. Por quê? O quanto nós estamos progredindo, para não correr o risco de permanecer toda uma encarnação no mesmo estágio, ou deixar momentos inoportunos da nossa existência consumir toda a história que a gente já teve traçado em outras encarnações. Obviamente, o simples fato de nós estarmos aqui reunidos, de vocês aí, espectadores, estarem ouvindo, já nos coloca numa proposta diferente. A gente está tentando sair, ainda mais sexta-feira, 9 horas da noite, galera. Pode ser que tenha até aquele que está se preparando para balada, passando perfume, né? Tal, mas está ouvindo. Então o propósito é esse. E assim, a gente fechou o conceito. Fica o dever de casa. A liçãozinha. A liçãozinha. Botar em prática tudo isso. Enxergar qual que é teu sonho, qual que é teu propósito, por que você está aqui? Pode acordar. Se não der para fazer hoje, acorda amanhã. Não precisa ser com o pé direito ou o pé esquerdo. Simplesmente acorda, firma o pé no chão, vê se o seu pé não está passando direto no chinelo, né? Você tá, Não é? Beleza. Encaixou no Havaianas. Spoiler não vale, né, Júlio? Encaixou no Havaianas. Meu, vamos trabalhar. Vamos para cima. Firma o golpe. Alcançar. Exatamente. Firma o golpe. Firma o golpe. Maravilha. E as respostas da vida? Antes do berço na espiritualidade, examinando suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, você terá pedido a deficiência corpórea que induza a elevação de sentimentos, a enfermidade de longa duração capaz de educar-lhe os impulsos, essa ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina, determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento, a agressividade exagerada, o complexo psicológico que lhe renove as ideias, o lar amargo onde possa aprender quanto vale a afeição, traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social, a fim de esquecer inquietações do orgulho, o reencontro com adversários do passado, então na forma de parentes difíceis, atendendo resgates de antigos débitos, a impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico, de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais, internação passageira em ambiente de pauperismo, de maneira a desenvolver a própria habilitação no trabalho pessoal, aceite as dificuldades e desafios da existência, porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina, que não falha, aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Esse é o nosso amigo Chico Xavier com André Luiz. Muito legal. O bate-papo de hoje foi sensacional. Já fazia muito tempo que a gente não passava do horário, né? É verdade. Foi um aprendizado muito bom, muito legal. A gente quer te agradecer muito. Eu é que agradeço. Nós agradecemos, né? Muito obrigado, viu, por você ter acompanhado o seu namorado. Não,
Obrigada, Alexandre. Foi Obrigada, muito de bom, coração. foi muito legal, bate-papo muito gostoso. Foi diferente o que a gente fez hoje, né? A Foi. gente não tinha Não, esse feito formato ainda. não. Foi e- muito E legal. foi um assunto diferente também, não foi, sabe, deu pra gente expandir um pouco, sabe, Que bom, ampliar que um bom. pouco. É uma e- das propostas. Porque não é separado, né? O espiritismo não é separado. Eu não sou espírita dentro da casa espírita, eu não sou... É tudo muito interligado, né? Quando a gente consegue fazer essa... Exato. Né, tantas as analogias como essa comparação e trazendo esses termos do cotidiano, a gente percebe como a coisa flui muito bem. Eu adorei. Muito obrigada mesmo, de coração. Aprendi muito. Parabéns para você pelo curso concluído com o nosso Fernando Lazzarini. Eu vou te ligar, viu, Fernando? Eu não Fernando vai vir ao esqueci, não. programa, só não marcou a data ainda. Ele mas pediu já... para eu ligar para ele segunda-feira. Olha, segunda, né? E vale Caso de vida ou feedback, morte, né? ele já Sexta. estava lá na É. espiritualidade. Eu não esqueci, não, viu, Fernando? Se ele estiver ouvindo, vale Fernando, feedback sobre a nossa oratória. Admiração. Boa, Ó, boa. parabéns pelo curso concluído, parabéns pela palestra, Muito que obrigada. deixaram você na mão. Não vamos citar o nome do cara, para não ficar chato. Muito obrigado, dona Cláudia, Alexandre, você, Obrigada, aos Ju. nossos amigos Obrigada, aí gente do Face. do Facebook. Pessoal. Vamos dar esses recadinhos aqui para terminar a noite. Depois você faz uma... Vamos falar, a Cláudia faz a prece final? Yes. Ela faz. Faz sim, faz Ela sim. faz. Aí, ó. Pronto. Muito Obrigada bem. por ter faltado, tá? Na segunda-feira. Bom, Muito E obrigada, obrigado tá? por ter me substituído. Muito obrigada. Muita gratidão. 8º mês espírita. Palestra segunda-feira. Palestrante José Arthur, Muito bom, Queridíssimo. Arthur, gente finíssima, gente do bem. lá de Catanduva. O Grande tema amigo. O Exercício Essencial. Segundo a Arraiá Espírita da Mocidade, que não tem aqui, quando é? Só colocou assim. Amanhã acontece. Eu achei que você também estava... Desculpa não ter colocado mais informações. Não, você deixou Acontece amanhã na ABB. na ABB, a partir das de bola. 19 horas. Renanzinho O Renan Carmona, né? Quem está à frente, quem quiser ingresso, Renan. R$5 individual, R$25 a mesa. Mas acho que mesa não sei se tem ainda. Renan Ponta Firme. Ponta firme, meu vizinho lá. Ô, Renan, vou tomar banho na sua casa, cara. Não tem energia da minha, bicho. O Renan é Libera a filho do chave Fernando, aí. inclusive. É? Não filho de carne, ele é filho de oratória dele. Que legal. Não que fazia legal. palestra também, até fazer o curso com o Fernando e tá aí. Curtam a Segundo nossa está estudando. página no programa do Facebook. Programa Espírita Caminho de Luz, que logo menos também a gente vai começar a Sim, usar. gente, curtam, tá? A gente vai transmitir por lá em Isso. breve. Inscreva-se no canal no YouTube, Programa Espírita de Rádio Caminho de Luz. Semana que vem o convidado é o Ari Prateado. Dourado. É o cara também, hein? Uma oratória invejável no bom sentido. Muito bem. Diferente. E agora? Puxa o nome aí. Tam, taram. Nossa, Natália que Carnelossi. Nossa. Natália Carnelossi. Natália Carnelossi. Natália Carnelossi. Amigona fez aniversário ontem, comi do seu bolo. Parabéns, Natália. Então, vale presente, hein? Oh, verdade. Aí, Natália, ganhou um presente, ó. É. Muito bom. Parabéns, Muito legal. Nath. Parabéns, Boa Natália. leitura e passo pra frente A depois, Natália tá? Carnelossi apoia? Apoia. 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 Grande Muito bem. amiga, Vamos lá. psicóloga. Vai, dona Cláudia. Boa noite a todos. Quer vir aqui? Eu esqueci. Não? Então, tá bem. Com o pensamento elevado a Deus, que Ele sempre está conosco. É que agradecemos por essa noite maravilhosa, de tantas informações, sempre buscando trazer para o nosso íntimo todos os aprendizados e com certeza que possamos passar a nossa vida tendo um fardo mais leve, um caminho mais livre, um pôr do sol cada vez mais brilhante nas nossas vidas. Muito gratos, nosso Pai, estamos aqui e felizes em saber que não estamos sozinhos. Agradecemos sempre a espiritualidade amiga que trabalha a todo vapor para nos auxiliar em cada minuto da nossa vida. Muito obrigada, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Tchau, galera.
Você ouviu o programa Espírita Caminho de Luz. De volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite.